Sim, hoje eu vou te falar como identificar os sinais de autismo em adultos. E assim, bem-vindo ao canal do Autista Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os sinais de autismo em adultos e como identificar essas características. Então, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, não se esqueça de apertar no botão de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho, e também não deixe de apertar no botão de gostei para mostrar que gostou do tema do vídeo. Então é isso, vamos pro vídeo. Existem várias formas de identificar um autista adulto. Eu vou falar algumas características que o autista tem e que algumas são mais facilmente identificáveis e outras não. De qualquer maneira, não é porque um adulto tem uma dessas características que ele necessariamente ele é autista. Na verdade, é o conjunto de características que o tornam autista. A primeira delas é a dificuldade de socialização. Isso não tem necessariamente com a socialização em si, mas por causa das barreiras atitudinais, que são barreiras relacionadas à atitude que fazem com que o autista tenha uma dificuldade maior em acessar algum determinado serviço ou se comunicar da maneira mais adequada. O que eu já vou chegar nessa parte, inclusive. Um ponto bastante interessante entre os autistas adultos é a questão do olhar. Muitos autistas têm muita dificuldade, muita aflição com relação ao olhar nos olhos. Então, alguns autistas fazem algumas técnicas de simulação de olhar no olho, que é no caso olhar aqui no meio da testa, entre os olhos ou mesmo na testa, desde que não seja no olho em si, mas próximo ao olho. Uma outra característica que o autista tem é a questão dos movimentos repetitivos, que pode ser chamado de toque, e são movimentos que a pessoa faz como se fosse quase que automático. Algo que parece, mas não é o toque, na verdade é a ecolalia. A ecolalia são sons repetitivos que o autista faz, e pode ser desde sons que ele ouviu há muito tempo atrás, ou sons que ele acabou de ouvir. Isso pode ser palavras, podem ser frases, podem ser sons até de instrumentos ou até de músicas. Como eu falei no vídeo passado, eu vou deixar aqui no card, falei um pouco sobre ecolalia. Eu falei da minha ecolalia com relação à publicidade e propaganda, né? Já que eu sou formado na área. Eu tenho algumas ecolalias relacionadas a propagandas veiculadas na TV. Outro ponto que normalmente o autista tem, que você pode identificar na pessoa, né? É a questão da ansiedade que leva à depressão. Muitos autistas têm muita ansiedade, uma ansiedade muito alta, e isso leva a um estado de depressão. Então alguns autistas costumam ter ansiedade elevada, que chega a ser levado à depressão, chegando até tomar remédios por causa disso, os famosos antidepressivos. Uma característica também que é bastante evidente no autista é o hiperfoco, que é o interesse muito focado em algum assunto específico. Existem autistas que têm hiperfoco em jogos antigos, como no meu caso. Tem autistas que são hiperfocados em desenho ou ilustração. Tem autistas com hiperfoco em propagandas eleitorais gratuitas antigas. Enfim, tem uma infinidade de hiperfocos que o autista pode ter, e inclusive o autista pode ter mais de um hiperfoco ao mesmo tempo, e também mais de um hiperfoco durante a vida. Ele pode trocar o hiperfoco ou mesmo não ter nenhum. E por último, mas não menos importante, é a questão da hipersensibilidade. O autista tem muita hipersensibilidade, normalmente em algum sentido do corpo. Tem alguns que tem com relação ao toque, tem alguns que tem relação à hipersensibilidade ao som e à luz, que são as três principais. Mas também tem, por exemplo, relacionado ao paladar também. O que isso entra muito na dificuldade de socialização que eu falei antes, porque, por exemplo, se um autista tem dificuldade com relação ao paladar, né, de hipersensibilidade, às vezes, dependendo do caso, é meio complicado você levar ele para um restaurante japonês, por exemplo, como no meu caso já aconteceu.
ou querer, por exemplo, levar ele para uma balada que é um som alto e luzes piscando. Isso é muito ruim sensorialmente, porque ocasiona o famoso meltdown, que é a crise que o autista acaba tendo, né? Que é o famoso encher o baldinho. Só que no caso, dentro da sensibilidade, né, a pessoa simplesmente entra em crise. Essas são as principais formas de você identificar sinais de autismo em adultos. Pode ser até um autista que não tenha o laudo, nem desconfie que é autista, mas você pode dar esse toque para ele, para justamente perguntar para ele se ele quer saber se ele é autista ou não, ou mesmo incentivar ele à obtenção do diagnóstico, né, do laudo, ou mesmo fazer o teste de autismo, que eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo para você dar uma olhada. Então, comente o que você achou desse vídeo, se você consegue identificar algum autista adulto só pelas essas características, e não deixe de se inscrever no canal do Autista Pensante. Eu falo muito de política, autismo e mercado de trabalho. É isso, até a próxima, tchau!